Ações do CREFITO 3 na Justiça não param e Conselho segue com fiscalização durante a quarentena. Está começando o movimento. O podcast diário do jornalismo do CREFITO 3. Esta é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho. Você ouve agora a edição número 63, de 1º de julho de 2020, quarta-feira. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e da Gabriela Moreto, também jornalista. Tudo bom, Gabi? Tudo bem por aqui, Mônica. E aí? Aqui tá tudo ótimo, então a gente pode começar? Vamos lá! Qual notícia que é destaque hoje, Gabi? O destaque de hoje são as ações da Procuradoria Jurídica do CREFITO 3 e da fiscalização, que seguem intensas mesmo com essa quarentena. Para quem não conhece, Gabi, o jurídico do CREFITO 3 trabalha para garantir o cumprimento da lei, de forma que sejam respeitadas as prerrogativas dos profissionais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Isso se dá por meio de muita disputa jurídica. E não podemos nos esquecer do Departamento de Fiscalização, que cumpre uma das principais funções do Conselho, que é de fiscalizar fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais inscritos na autarquia e garantir que falsos profissionais não coloquem em risco a população. E por falar em justiça, mesmo com a quarentena, o Poder Judiciário tem atuado para dar continuidade aos trabalhos. O home office foi instituído parcialmente em 16 de março e estendido a todos os servidores e magistrados do Estado a partir de 25 de março. Para viabilizar o sistema de trabalho remoto em 100% das unidades, a Corte reconfigurou rapidamente sua estrutura de acessos ao sistema de andamento processual por Web Connection e produziu mais de 3,3 milhões de atos judiciais. Nós conversamos com o Dr. Herberto Lupatelli, que é procurador do CREFITO 3, para nos contar como andam os processos jurídicos no Conselho em meio à pandemia da Covid-19. Ele disse que durante a quarentena observou que em alguns pontos a justiça está mais lenta e em outros mais ágil. Para ele, alguns prazos estão até mais rápidos que o andamento normal. Apesar da lentidão em alguns processos, o procurador disse que o trabalho do Departamento Jurídico do CREFITO 3 segue sem dificuldades consideráveis. Tanto é que o departamento tem brigado na justiça e ganhado diversas causas. Dentre elas, a denúncia de falso fisioterapeuta ao Ministério Público, em junho. Outro destaque foi o concurso público de Porto Ferreira com vaga para fisioterapeuta, que desrespeitava a lei das 30 horas. Essa briga é antiga, mas o CREFITO 3 não engoliu a manobra da prefeitura e conseguiu suspender o item do edital que falava sobre a carga horária para o físio. Nesse edital de concurso, que é de 2018, a Prefeitura de Porto Ferreira estabeleceu carga horária de 150 horas mensais para os fisioterapeutas. Ou seja, além do que prevê a Lei 8.856/94, que fixa em 30 horas a jornada máxima semanal de trabalho para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. A partir da decisão da Justiça, o município deveria retificar o edital, fazendo constar a jornada de 30 horas semanais, o que não foi feito. Conforme explicou o Dr. Herberto Lupatelli, o CREFITO 3 conseguiu a tutela antecipada para a suspensão do edital do concurso público e o juiz declarou nulo o item que se referiu à carga horária, devendo ser observado o limite legal de 30 horas semanais para esses profissionais, com ampla divulgação da decisão aos candidatos do concurso já encerrado. Além disso, os vencimentos deverão observar as normas municipais sobre a remuneração dos fisioterapeutas, respeitado o piso de vencimentos da categoria profissional. Outra prefeitura passou pela mesma situação em concurso com carga horária em desrespeito à lei das 30 horas. Dessa vez foi no município de Salto. O edital do concurso com vagas para fisioterapeutas estabeleceu carga horária de 150 horas semanais. É claro que o CREFITO 3 entrou na justiça mais uma vez. Na decisão, o juiz entendeu que a carga horária estipulada pela prefeitura configura a jornada de trabalho exaustiva, desproporcional e ilegal e mandou cumprir a lei das 30 horas. Nós também conversamos com Shirley Militello, coordenadora do Departamento de Fiscalização, que também falou sobre as ações do DEFIS durante a quarentena. Shirley relatou que, devido à pandemia e muitos estabelecimentos fechados, os números de fiscalizações apresentaram queda. De janeiro a junho, foram realizados 2.260 autos fiscais vazios
Isso acontece porque o fiscal do CREFITO 3 vai até o estabelecimento, mas não consegue fazer a fiscalização, por motivos como local fechado, profissional ausente, estabelecimento desativado e outros. A coordenadora disse também que nessa fase da pandemia têm sido frequentes os casos em que os fiscais se deslocam até os estabelecimentos, mas não conseguem falar com ninguém. Apesar dessa queda causada pela pandemia, o trabalho na fiscalização não tem parado. Olha só, o departamento registrou de maio até hoje um índice de 87,23% em apuração de comunicações de irregularidades. Também apresentou o índice de 100% na apuração de denúncias identificadas dentro do prazo. E detalhe, esse índice de 100% está presente desde o mês de janeiro de 2020. O DEFIS registrou ainda 103 denúncias anônimas nesse período de quarentena, 176 atos fiscalizatórios entre maio e junho, e mais de 8 mil quilômetros rodados. É importante destacar que, apesar da queda ocasionada pela quarentena, os fiscais do CREFITO 3 estão nas ruas, correndo riscos de contaminação pelo coronavírus, para proteger a população e garantir atendimento seguro e de qualidade para os pacientes. E aqui a gente conclui essa edição do Movimenta. Eu sou Mônica Farias e agradeço a companhia da colega jornalista Gabriela Moreto na apresentação do podcast. Valeu, Mônica. A gente se vê no podcast de amanhã. Sim, e também agradeço o Rodrigo Cavalheiro, editor de áudio do CREFITO 3, que edita esse podcast. Agradeço ainda a estagiária de design Eduine Azevedo e também o trabalho de relacionamento da Ana Carolina Soares. Voltamos com mais notícias amanhã.